tem seu material, vamos abrir a nossa apostila. No primeiro tema, que é núcleo da Bíblia. E vamos procurar o versículo de João 20:31, por favor. João 20:31. Diz a palavra do Senhor: estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Novamente, estes, porém, os fatos registrados. Se você pode abaixar um pouquinho o som que está ficando aqui, está dando feedback. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Amém? Meu nome é Fabian Zacarias, só que vocês não pronunciam o N no final das palavras, então Fabian, né? Sou mexicano e tenho o prazer de ser parte da equipe do Evangelismo Mundial, né? Estamos novamente aqui no Brasil. Eu já estive morando desde o 2001 ao 2009 no Sul, primeiro no Rio Grande do Sul, depois em Londrina, Paraná, e a gente manja um pouquinho o português, tá? E qualquer coisa que vocês não entendam, peçam uma interpretação sobrenatural do Espírito Santo, amém? Peço desculpa já por qualquer erro na minha linguagem. Estou tentando me lembrar do que eu aprendi no passado. Mas estou muito feliz de estar com vocês aqui em São Paulo, e nós queremos falar do núcleo da Bíblia. Qual que é o núcleo da Bíblia? Qual é o alvo da Bíblia? O alvo, o propósito pelo qual foi escrita a Bíblia é para que nós creamos que Jesus é o Cristo. Simples. Para que creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhamos vida no seu nome. O núcleo do Antigo Testamento foi todas as profecias foram registradas para falar do Messias que viria, tá? Todos os livros do Antigo Testamento falam do Messias que viria no futuro, que havia de vir, né? Esse é o núcleo do Antigo Testamento, chamado Messias, ungido no hebraico. O Messias, o ungido que viria da parte de Deus. E o núcleo do Novo Testamento, o Messias que veio e que voltará. O registro, a partir de Mateus, né, é que o Senhor veio e nasceu. O Filho de Deus nasceu de uma mulher virgem. E ele morreu numa cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, mas ele prometeu que ele vai voltar. Amém? A igreja está esperando a sua volta. Não é assim? Amém. João 5:39, vamos procurar João 5:39, por favor. João 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. As Escrituras, a palavra, os 66 livros, testificam que Jesus é o Cristo. Lucas 24:44, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. A Escritura foi escrita, né? A palavra foi escrita com um só propósito. A palavra tem uma só mensagem, que Jesus é o Cristo. E o Senhor Jesus falou: era importante que se cumprisse tudo o que está escrito de mim, nas profecias, né? Na lei de Moisés, nas palavras dos profetas. E eu sou pastor de uma congregação lá no México,
E eu me importo com o modelo de Deus, eu me importo com sermos uma congregação que dá fruto, eu me importo com ter um ministério realmente que esteja avançando, e eu não quero perder o meu tempo, nem quero fazer perder o tempo das pessoas que congregam na minha congregação, na minha igreja. E na verdade é que o modelo que o Senhor deixou, o modelo de igreja, o modelo para nós sermos igreja está no Novo Testamento, no livro de Atos. E pesquisando e analisando, né, esse material, a gente pode ver que a igreja tinha uma mensagem só. Quando eu me deparei com esta realidade, eu fiquei de cara, né? Fiquei assustado que você encontra esta revelação, você encontra esta mensagem em toda a Bíblia. E você encontra esta mensagem na boca de todos os apóstolos. Você encontra esta mensagem na igreja primitiva. Você pode entender que a igreja possuía apenas uma mensagem, né? A Bíblia tem um conteúdo muito extenso, muito grande, mas a mensagem é uma. Vamos ali a Atos capítulo 2, 36, por favor. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e o que mais? E Cristo. Esteja absolutamente certa, convencida, pois, toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Senhor, Curios, era muito importante naquela época. Era a palavra dada para o César, a palavra dada para a máxima autoridade daquele império, o império da época. E Pedro está dizendo: Jesus é Curios, Jesus é Senhor, Jesus é mais do que César. Mas para os judeus ele explicou: Ele é o Cristo. Ele é aquele que viria, Ele é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Ele é o cumprimento do que profetizou Samuel, Moisés, todos os profetas, todos os patriarcas, né, da nação. Ele é o Cristo. Atos 5:42. Atos 5:42 diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Todos os dias. Isto não foi um acidente, isto não foi falado numa ocasião, lá na igreja, lá num culto, né? Não foi somente em Atos 2:36, né? Que Pedro falou que Jesus era o Senhor, né? E o Cristo. Não, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Era a mensagem, era o que brotava, jorrava do coração da igreja, era a paixão. A igreja estava apaixonada por pregar esta mensagem, por ensinar esta mensagem. Quando alguém visitava um outro na casa, né, ele começava a falar que Jesus era o Cristo. Quando alguém chegava no supermercado, né, quando alguém chegava na firma, ou ia trabalhar, ou pelo caminho, onde quer que eles estivessem, eles pregavam, eles ensinavam que Jesus é o Cristo. Esse era o núcleo da igreja, esse era o núcleo da pregação dos apóstolos, da igreja. Atos 9:22. Aqui encontramos a Saulo, um perseguidor da igreja, que estava indo caminho a Damasco para perseguir a igreja. Deus se apresentou para ele, Deus se mostrou de forma miraculosa, num resplendor muito grande, muito poderoso. Ele caiu cego, né? Foi levado para uma casa, ali ficou cego uns dias. O Senhor mandou um profeta chamado Ananias orar por ele. E quando ele
recebeu novamente as vistas, ele se batizou. E diz a palavra em Atos 9:22: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. De forma imediata, de forma rápida. Porque na verdade Paulo era um fariseu, né? Ele conhecia a escritura de letra. Ele era versado nas escrituras. Era um cara que conhecia a palavra. Mas ele não tinha o entendimento que Jesus era o Cristo. Ele achava que era uma coisa errada e por isso perseguia. Ele tinha zelo pela lei de Moisés. Ele tinha zelo pela tradição, pela herança espiritual de Israel. Ele achava que isso era uma seita, mas quando Jesus apareceu para ele, ele falou: "Ô Paulo, você está me perseguindo, cara." Aí ele caiu a ficha, né? Aí o Paulo começou a entender cada uma das profecias. Ele começou a encaixar tudo, né? E assim que ele começou a encaixar as profecias, né? Ele começou a pregar: Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Né? Essa foi a mensagem. Atos 17, vamos para Atos 17, do versículo 2 em diante. Para este momento já se passaram de 15 a 20 anos aproximadamente. E olha só, a mensagem do apóstolo Paulo é a mesma mensagem. Diz a palavra: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, 21 dias, né? Arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. A este dizia ele: é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ele arrazoou, né? Ele ficou ensinando por espaço de 21 dias, através de todos os livros do Antigo Testamento, e ele começou a demonstrar que o Cristo tinha que padecer, o Cristo tinha que morrer, né? Ressurgir, ressuscitar dentre os mortos. Este Cristo que eu estou pregando, Jesus, é o Cristo que eu estou anunciando, né? Agora encontramos em Atos 18, né? Versículo 5. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. Atos 18:5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Como se diz? Parecia disco riscado. Disco riscado, né? Só Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Na Macedônia, no Jerusalém, Jesus é o Cristo, Jesus é o Jesus. Era uma mensagem. Parece que Paulo não cansava, né? Mas não era somente o Pedro nem o Paulo. Vemos também Apolos, ali no versículo 28, diz: porque com grande poder convencia publicamente aos judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. O Apolos foi também um pai da igreja. Ele era um cara que convencia, ele tinha um espírito fervoroso. Era meio assim como o pastor Carlos da Silva, né? Assim, fervoroso, cheio da pilha, né? Bateria de lítio, né? Mas ele pregava somente até o batismo de João. Ele falava do Senhor, mas ele sabia de forma limitada, né? Ali, quando Priscila e Aquila e Priscila escutam eles pensam: esse cara é o cara, né? Mas ele está só pela metade, né? Pegaram ele e começaram a ensinar de forma mais precisa. E aí, quando o Apolos escutou a mensagem completa, ele ficou de cara e começou a pregar que Jesus era o Cristo. E diz a palavra que convencia publicamente aos judeus. Qual era sua apologética? Qual era do que ele degladiava? Qual era a polêmica que ele colocava? Que Jesus é o Cristo. E que eles não entendiam ao certo esta palavra.
Agora, eu já tinha lido muitas vezes essa escritura. Eu estou falando um pouquinho do meu testemunho. Nós falamos também que é testemunho, né? Porque às vezes a gente conta coisa triste, né? Eu sou pastor há muito tempo. Sou filho de pastor. E já tenho bastante tempo na casa de Deus. Meu pai sempre foi pastor batista, né? Ele gostava de que eu decorasse muitos capítulos da Bíblia. Eu fiz concurso bíblico de criança, né? Eu passava para falar de cor perante a igreja os salmos, etc e tal. Quando eu fui muito novinho, eu já pregava, eu já ministrava, viajava, etc e tal. Mas um dia chegaram uns caras com os olhinhos assim para trás, né? Na minha congregação. Quer dizer, eu fui convidado para ouvir eles. Uns caras da Coreia, todos bonitos, né? Todos lindos. Começando pelo Mu, o mais lindo de todos, né? Aí, eles mostraram para mim esta palavra que está em 1 João, capítulo 5, versículo 1, e eu fiquei de cara. Sabe por que eu fiquei de cara? Porque pensei, meu Deus, eu já li muitas vezes isto, e eu nunca entendi. Vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 1. 1 João 5,1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, se você ama o Pai, você vai amar seu filho. E seu filho é Jesus. Só que esse filho chamado Jesus é o Cristo. E aquele que crê que esse filho é o Filho de Deus e que é o Cristo, essa pessoa é nascida de Deus. Aí eu fiquei de cara. É mesmo? É mesmo? É verdade. Como fala Paulista, é verdade. É verdade. Se abriu uma porta no meu coração. É verdade. Jesus é o Cristo. Jesus é o Cristo. 1 João capítulo 2, 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o que nega o Pai e o Filho. Se você não tiver a fé correta em Jesus o Cristo, escuta só. Se você não tiver a fé correta que Jesus é o Cristo, você não tem a fé correta de quem é o Pai. Isso é forte. Você não entende corretamente o Pai. Para nós entendermos o Pai, para nós conhecermos o Pai, precisamos conhecer o Filho. E conhecer que esse Filho, chamado Jesus, é o Cristo. Vocês têm uma vantagem na tradução da Bíblia Almeida, a tradução portuguesa. Vocês têm uma vantagem que os latinos não temos. Na versão hispânica, toda a tradução fala Jesus Cristo e tiram o S. E fazem de Jesus o Cristo, fazem um nome só, Jesus Cristo. Tiram o S do meio e fica um nome. E as pessoas têm achado que Cristo faz parte do nome. Toda vez que nós lemos na Escritura, com poucas exceções, encontramos Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, e Jesus Cristo passou a ser um nome só. E não entendemos que Jesus é o nome Salvador, mas Cristo é o ofício. Assim como existe Pedro, o pedreiro, né? O Felipe, o padeiro, você diz padeiro? O marceneiro, fulano. Eu sou Fabian, o pastor. Meu sobrenome não é pastor, meu sobrenome é Zacarias. Mas meu ofício é pastor. Assim Jesus é o Cristo. E por isso, para nós latinos, quando lemos a Escritura e ficamos com esses versículos, que aquele que crê que Jesus é o Cristo, ficamos de cara. Porque passamos a entender que Cristo é a operação sobrenatural, a capacitação que Deus deu para Jesus ser o Cristo.
das nossas vidas. Isso é muito poderoso. Isso traz vida. Mas precisamos entender, então, o que é Cristo. Porque fica muito legal, Cristo, 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 Cristo. Isso já foi acolhido, recebido, talvez, na América Latina, né? Jesus Cristo. Todos temos isso na boca, né? Na ponta da língua, Jesus Cristo, etc. e tal. Mas por que é importante nós conhecermos e entendermos que Jesus é o Cristo? Precisamos entender primeiramente o que era o homem original. É o segundo tema da apostila, homem original. E vamos procurar Gênesis capítulo 26 ao 28. Gênesis 1, 26 ao 28. A palavra do Senhor diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vemos o princípio da criação. É importante nós explicarmos isso. Está na apostila, mas às vezes o pessoal, somente lendo na apostila, não entende. Vemos os princípios da criação, capítulo 1. No capítulo 1 vemos que Deus fez a luz, fez a separação das trevas e da luz, amém? E Ele fez o dia e a noite, e colocou o sol para governar o dia, e a lua para governar a noite. Deus fez o ano, as estações, né? Deus fez as plantas. Deus mandou as águas para um canto da terra e descobriu a terra e chamou ao lugar seco terra e as águas, a reunião das águas mares, né? Deus fez tudo isso. E é interessante que o mar está onde tem que estar e nunca consegue se mexer porque Deus ordenou isso. A terra continua onde ela está porque Deus ordenou. O dia e a noite continuam sendo dia e noite. O dia tem 24 horas porque Deus ordenou. Mesmo que você queira ter um dia com 26 horas para fazer mais coisa, somente tem dias de 24 horas e semanas com 7 dias. Tem 4 estações. Quem gosta do inverno? Quem gosta do frio? Levanta a mão. Amém. Agora baixa a mão. Quem gosta do calor, do verão? Então, Deus deu para todos verão e inverno, né? E mesmo que o homem não goste de alguma das coisas que Deus fez os princípios da criação e eles não mudam. Deus fez a lei da gravidade, né? E você não pode transgredir, mudar, distorcer aqueles princípios. Assim Deus fez um princípio. Por exemplo, o peixe tem um princípio da criação que Deus fez para o peixe. O peixe somente é feliz quando se encontra aonde? Lá no shopping, né? Dando uma olhada na vitrine. Não. O peixe é feliz quando se encontra dentro da água. Simples. O que acontece se você tira o peixe da água? Ele vai começar a sofrer, se degladiar pela vida, e ele acaba morrendo, porque Deus fez um princípio da criação para ele. O peixe precisa estar na água. As árvores precisam de ar, precisam de sol, né? Precisam de água também. Mas o princípio da criação para a árvore é qual? Aonde precisa estar a árvore para estar feliz? Está na terra. Se você arranca da terra, ele vai secar. Ele vai começar a sofrer, secar e morrer. São princípios, a gente não pode mudar eles, porque Deus fez isso assim. E qual é o princípio para o homem? Aonde tem que estar o homem para ser feliz? O homem precisa estar dentro de Deus, porque Deus fez o homem um ser espiritual. Os animais têm instinto, né? Eles têm uma vida, mas quando eles morrem, eles param de existir, porque eles foram feitos assim.
Mas o homem, quando morre, ele, apesar que morre, ele continua existindo, porque Deus o fez um ser espiritual. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz: também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Feito à imagem de Deus. Fala para mim, fala comigo. Eu sou feito à imagem de Deus. Eu sou feito à imagem de Deus. A sua semelhança. A sua semelhança. Então, cara, não permita que ninguém fale que você é feio. Já não deixo para ninguém falar que eu sou feio. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Amém? Ninguém acreditou. Tudo bem. Segundo a sua fé, seja feito. Tá? Acabou a bateria. Amém. Agora vamos para ler o que diz a palavra em Gênesis 1, 27. Diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? João 4:24 declara: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se Deus é Espírito e o homem foi feito à sua imagem, segundo a sua semelhança, o homem que é? O que nós somos? Espírito. Temos um corpo, mas somente é o estojo, tá? Somente é o vaso do perfume, tá? É o case do aparelho, tá? Mas nós somos espírito. E o nosso espírito tem que, para nós sermos felizes, o nosso espírito tem que estar em Deus, ligado a Deus, conectado com Deus. Amém? Amém. Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Escuta só, Deus pega do pó, toma do pó, né? Perfeito olheiro, o nosso Deus, faz a forma do homem e termina ele, Adão. E ele tá perfeito, é uma obra de arte, né? Mas estava sem vida. E nesse momento Deus, imagina a intimidade, imagina que proximidade, que amor. Essa cena é uma cena de amor. Deus vai para as narinas e sopra o pneuma, o espírito dele. Glória a Deus. E nesse momento o homem... E a primeira coisa que o homem vê, a primeira olhada, a primeira imagem é a formosura e glória do seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Uau! E passa a ser o homem um ser, uma alma vivente. E não somente passou a ser alma vivente, mas o versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis diz: e Deus os abençoou. Deus deu a bênção. Uau! Acho que você ainda não entendeu. A bênção, Deus os abençoou. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus falou para Adão: filhão, arrasa, cara, manda ver, você é feito à minha imagem, manda ver, vai, filhão. O abençoou. Amém? E você pode depois estudar a bênção do Jardim do Éden, no capítulo 2, versículos 7, 10 e 12. O Jardim do Éden tinha todas as árvores frutais, 12 classes de manga, né? De caju, de jaca, de mamão, de maçã, de melancia, tudo, tinha tudo lá só para pegar, catar, se lambuzar. Gostoso, né? Gostosinho.
E o homem, Deus colocou o homem para ser aquele que cultivava e guardava o Éden. Deus deu potestade para nomear todos os animais. Tinha 4 rios, cara. Um dos rios tinha um monte de pepita de ouro. Outro rio tinha um monte de pedra preciosa. Rios preciosos, perfeito clima, perfeita provisão. E o homem estava ali bem legal, mas ele estava sozinho, né? Deus deu uma auxiliadora, uma mulher. Fez ela da sua costela perfeita, preciosa. E o Adão ficou doido, né? Agora estava tudo certo, né? Mulherão e jardinzão. Ele era o rei. Era o negão ali, né? Era o cara. Jesus era o cara. O Salmo 8, porque o rei Davi teve revelação. E o Salmo 8, versículo 4, declara: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Porque Deus visitava o homem no jardim do Éden. Na virada do dia, o Senhor vinha conversar, né, acariciar a Adão, Eva, falar com eles. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que, como diz na sua versão da sua Bíblia, menor do que quê? Minhas seres celestiais. Como? NVI, seres celestiais. Seres celestiais, tá. Na versão espanhola diz menor do que os anjos. Menor do que os anjos. Mas sabe, o original hebraico diz menor do que Elohim. O hebraico diz Elohim, e Elohim é o nome de Deus. Nenhum anjo tem o nome de Elohim. Elohim é o nome de Deus. Porque na verdade, Davi escreveu: você fez Adão um pouquinho menor do que Deus, e o coroaste de glória e de honra. Tudo, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés todo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, tudo o que percorre as sendas dos mares. Deus formou do pó, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, deu potestade de dominar a criação, deu sua bênção, diz que coroou o homem de honra e glória. Escuta, honra e glória e honra são atributos que somente pertencem à realeza. Que significa que Adão era o quê? Rei da terra. E Eva, rainha da terra. Esse é o estado do homem. Diz a palavra em Gênesis capítulo 5, versículo 3: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Porque na verdade o propósito de Deus é que Adão tivesse filhos, e os filhos, e os filhos dos filhos, e assim a terra fosse coberta de uma geração feita à imagem de Deus, com o fôlego de vida, com a glória e a honra de Deus, com a potestade que Deus tinha dado para o homem. Amém? Colossenses 1,15 diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos ler novamente. Este é, de quem que está falando? Essa escritura, de quem que está falando? Alguém? De Cristo, amém? Está falando de Jesus Cristo, amém? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses está declarando a supremacia de Jesus Cristo. Colossenses está declarando que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que significa isto? Antes que Adão fosse feito, o primogênito de todas as coisas, o primeiro é Jesus. Sabe o que significa isto?
Adão foi feito à imagem de Jesus. Por isso Romanos chama a Jesus o segundo Adão. Porque Adão era um ungido. Não o ungido, mas um ungido à imagem e semelhança de Jesus. Porque Jesus é o primogênito. O que significa primogênito? O primeiro. O protótipo. Deus, escuta só. Isso somente é uma ideia, tá? Mas Deus olhava para Jesus e dava a forma a Adão. Olhava para as narinas, é somente uma forma coloquial. Um pensamento. Deus olhava para Jesus e fazia os olhos de Adão, tá? Deus via a estatura de Jesus e fazia a estatura de Adão. Sim, você está tendo uma ideia, ou seja, Adão foi feito à imagem de Deus e à imagem de Jesus. Ele é o primogênito de toda a criação. E Deus deu para Adão o que Deus queria para a raça humana, que nós perdemos. Por isso enviou Cristo para refazer, para voltar a pegar, para resgatar o propósito de Deus para o homem, que é vida, que é salvação, que é relacionamento com Deus, presença de Deus, comunhão com Deus. Amém? Como podemos continuar usufruindo desta bênção? Quando Deus falou em Gênesis 2,17, me acompanha a Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, vamos destrinchar esta escritura no hebraico, tá? No hebraico diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. No hebraico aparece 2 vezes a palavra morte, conjugada em tempos diferentes: morrer presente e morrerás futuro. Porque Deus estava falando: da árvore da ciência do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que você coma, vai morrer fisicamente e vai morrer espiritualmente. Agora, mas o que cito, o item é como podemos continuar usufruindo desta bênção. Escuta, a bênção do jardim do Éden foi um presente para o homem, mas para o homem continuar com essa bênção, somente tinha que fazer uma coisa: não pegar da árvore, obedecer. Agora, mas por que colocou essa árvore? É uma bênção, porque Deus estava dando uma palavra, um pacto, uma aliança. Toda vez que Deus dá uma palavra, essa palavra é bênção. A distorção que trouxe a serpente é tão grande que até o dia de hoje nós vemos essa árvore como se fosse maldição, quando na realidade era uma bênção. Deus tinha dado uma palavra para ser guardada. E a tesourar a palavra de Deus, Salmo 119, né? Que é o mais longo dos salmos, e toda hora ele diz: eu curto cumprir os teus mandamentos, eu amo a tua palavra, tua lei está na minha boca, o quanto eu desejo meditar, estudar e viver na tua palavra. Aborreço as pessoas que não gostam da palavra do Senhor. O Salmo 119 está falando disso. Sabe o que é? É o desejo de Jesus, é o coração de Jesus, guardar a palavra de Deus. É o coração daquele que está apaixonado por Deus. Aquele que está apaixonado por Deus, aquele que entende o propósito de Deus, entende que a palavra de Deus é uma bênção, não é uma maldição. Não comerás. A gente olha isso como uma ordem, como uma maldição, mas na verdade é uma bênção. Não comerás, ou seja, você não vai fazer, é uma bênção, é uma promessa. Você não vai comer e não vai morrer. Aleluia! Você está comigo? Você está entendendo isso? Eu mesmo estou entendendo mais novamente. Toda vez que a gente prega, a gente entende de novo mais.
e é mais profundo. Então, Deus nos deu uma promessa. Guardar a promessa é a bênção, porque na verdade a árvore não tinha nada mal. Era uma árvore. Qual fruto que era? Qual fruta que era? Sei lá. A palavra não registra. Eu acho que era banana. Banana, então. Mas o negócio, a parada, o segredo não é a árvore, mas sim a ordem. Não comas, não comas dela. O Senhor, eu gosto de falar o seguinte: o Senhor poderia ter dado uma ordem diferente. Tem muita pedra, tem muita rocha aqui. Você pode sentar em qualquer rocha, você pode mover para qualquer lugar que você quiser, mas essa rocha ali, que marrom, você não pode tocar, você não pode sentar nela. Porque o dia que você sentar nela, você vai morrer. Aí está pronto. O negócio não é a pedra, não é a rocha, é a ordem. É a aliança, é a palavra de Deus. E Deus é muito bom porque Deus diz a palavra que Ele fez um monte de árvore frutal, né? Frutífero, obrigado. Um monte de árvore frutífero, para que o homem não precisava daquela árvore para comer. Se ele desse contrário à ordem. Então, era muito fácil. O ruim seria, não pode encostar em nenhuma árvore, somente da árvore aquela, né? Aí seria ruim. Mas não foi assim. Agora, qual foi o problema? Como foi o problema? O problema começou com um cara chamado Satanás. Vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 1. O problema, como dizem alguns, né? O problema está aí, gente. Um problema grande, hein? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Eu gosto de ler novamente. Mais sagaz, mais astuta, diz outra versão. Mais astuta, mais inteligente, sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram aventais, cintas para si. Satanás é o rei da distorção, é o rei do engano, é o rei da confusão, é o pai da mentira, segundo João capítulo 8. Ele é um anjo caído. Ezequiel capítulo 28 declara que ele era um anjo, um querubim, cheio de sabedoria, formosura, estava cheio das pedras preciosas. Pedras preciosas faziam parte da sua natureza. Isaías capítulo 14, versículo 12, diz que ele era o querubim, o filho da manhã, estrela da manhã, filho da alva, né? Ele era perfeito, ele estava no monte de Deus, ele estava no jardim do Éden, mas ele se envaneceu e quis ser como Deus, quis ser adorado. E Apocalipse capítulo 12, do 1 ao 9, declara que tem uma guerra no céu entre os anjos de Deus e Satanás e os seus anjos. Por que os seus anjos? Porque ele conseguiu convencer a uma terceira parte dos anjos. Agora, nesta parada aqui tem muita coisa séria, tem muito mistério, porque como é que os anjos que moravam na presença de Deus manifestada estavam perante a glória de Deus? Você pode dar uma lida em Isaías capítulo 6, e os querubins que estão em volta do trono, eles têm 6 asas.
Com duas cobrem suas vistas, por causa da glória tão forte de Deus. E com outras duas asas cobrem o seu corpo, por causa da glória que é demais. E com duas voam, e eles estão sempre, de eternidade em eternidade, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória, e os pilares daquele lugar celestial tremem. Tudo se abala diante da voz que clama: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, por causa da glória. Como foi que este cara conseguiu enganar uma terceira parte desses anjos? Você entende que para ele enganar a mulher foi tirar um picolé das mãos de uma criança? Porque ele é o artista da distorção, do engano. E qual é sua parada? Qual é o seu forte? Pegar a verdade e distorcê-la. E a verdade aparenta ser ainda verdade, mas já tem distorção. Adiante. Segundo alguns teólogos, Satanás reinava sobre o reino mineral, que sobre as pedras afogueadas ele caminhava. Topázio, a mira, tudo fazia parte, ele dominava nesse reino. Segundo alguns teólogos, Lúcifer, anjo de luz, reinava no reino mineral. Adão reinava no mundo natural, no mundo animal, e Deus no reino celestial. Então o texto diz que sobre as pedras afogueadas ele caminhava, aonde havia o topázio, o jaspe e todas essas coisas do reino. Então o mineral era o domínio de Lúcifer. Então, e diz a palavra querubim da guarda, protetor ungido. Deus tinha dado uma glória para ele, uma unção. E ele fez cair uma terceira parte dos anjos. Apocalipse 22 diz: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Me acompanha para João capítulo 8, lá na sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, por favor. Eu sei que estão colocando aqui na frente, mas eu quero que você saiba aonde fica na sua Bíblia, porque às vezes quando a gente vai falar das coisas, a gente não se lembra onde que está. E na minha Bíblia, por exemplo, eu não sei exatamente onde fica aquela escritura, mas eu sei que é lá no cantinho do alto, do lado esquerdo da minha Bíblia, né? E sabe, então é importante às vezes buscar. E eu gostaria que você procurasse João 8:44, é uma escritura muito importante para nós lermos agora. Diz: vós sois do diabo, que é o vosso pai. Agora escuta, para aí um pouquinho. O homem que tinha sido feito à imagem de Deus, que o primeiro dos seus olhares tinha sido a imagem de Deus, a glória de Deus, agora passa a ser filho de Satanás. E ele é vosso pai. Adão e Eva passaram a ser filhos de Satanás. E quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele matou, realmente, literalmente matou Adão e Eva, né? E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Ele é craque na mentira. Ele é inimigo dos cristãos. 1 de Pedro 5:8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele não gosta de você. Ele não gosta de você.
Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Apocalipse capítulo 12, 9 diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ele é divisor. Ele é o que fez a separação do homem de Deus. É um espírito de engano. A gente vai ler mais à frente 2 Coríntios 4:4. Mas 2 Coríntios 11:14 diz: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso é muito perigoso. Satanás tem se disfarçado, né? Ele tem se transformado em anjo de luz e tem enganado a igreja muitas vezes. E agora mesmo, no tempo atual, ele tem enganado a igreja, falando de forma geral. Tem nos enganado com tanta filosofia, com tanta coisa. Na igreja entrou nos púlpitos a pregação do humanismo. A pregação tem se tornado, Deus tem se tornado o Deus, a gente tem se tornado Deus, o homem tem se feito Deus da nossa fé, porque a pregação dos púlpitos é que Deus quer tudo para nós e que na igreja está tudo para o homem e que o homem é o mais importante, né? Tudo é humanista, tem se incluído como se chama? O inclusionismo, que é que todo mundo pode chegar a Deus, mesmo que seja em outra religião. Nas faculdades de teologia, em muitos lugares, se prega que há salvação não somente através de Jesus, mas também de outras formas. Isso está sendo ensinado para aqueles que vão pregar nos púlpitos das igrejas, aqueles que vão ser pastores. Eles estão sendo treinados para acreditar que não somente através de Jesus há salvação, mas também de outras maneiras. Através da justiça, das boas obras, de uma fé etérea. Satanás tem enganado, se viste como anjo da luz, e os seus demônios são hostes de anjos que pecaram, sendo servos de Satanás. Segundo de Pedro 2,4 diz: ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Qual é o objetivo de Satanás? Ele veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. Roubar, matar e destruir. Ele conseguiu enganar os anjos, mas ele não para ali não. Ele não vai parar. A gente vê pela palavra escatológica que ele vai fazer guerra contra Deus até o último momento. Quando Jesus veio à terra, quando Jesus nasceu, quando ele chegou na idade de 31 anos e ele se batizou, diz a palavra que foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás apareceu. A história, o relato está registrado em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 10. Diz a palavra que Satanás se apresentou diante de Jesus e falou: depois de 40 dias, o cara sabe esperar o momento certo. Então, saiba que ele está à espreita, né? Ele está esperando um momento. Ele não vai fazer quando você, depois da sua oração, que você está bem fortão. Não, ele está esperando um momentinho ali onde você está fraquinho, né? Depois do jejum. Então, Jesus, aí, gente, que vontade de um pão, né, com manteiga e presunto, não é? Cafezinho. Por que você não ordena que estas pedras se convertam em pão? Se você é filho de Deus. Tentou. E ele usou uma coisa que é importante para Jesus. Se você é o filho de Deus. Ele quis colocar dúvida da sua filiação. Mas Jesus, escuta, ele ouviu a palavra distorcida de Satanás, assim como Eva escutou a palavra da serpente. Mas ele rejeitou a distorção e ele se apegou
a palavra de Deus. Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meu irmão, continuando nesse versículo, mas voltando para o jardim do Éden, não comerás da árvore da ciência do bem e do mal. Essa palavra para Adão e para Eva era vida. Não somente de pão viverá o homem, sino de toda palavra que sai da boca de Deus. E aquela palavra de Gênesis 2:17 era o pão de Adão e Eva. Guardar a palavra de Deus era o pão, era a vida. Era a aliança, é a vida. Guardar a palavra, guardar a aliança é a vida. E Jesus conseguiu falar certinho e fazer certinho. Ele falou para Satanás, eu não vou conseguir as coisas do jeito que você quer, eu vou conseguir as coisas do jeito que meu Pai determinar. Glória a Deus, glória a Deus. Ali que está a vida, em sermos dependentes de Deus, não sermos independentes de Deus, mas se depender totalmente de Deus. Eu vou depender da palavra que sai da boca do meu Pai. Eu não vou escutar você. Mas Satanás continuou, se és o filho de Deus, atira-te abaixo, colocou num lugar bem alto, né? E ali usou a escritura, porque Satanás sabe usar a escritura, conhece a palavra, né? Porque escrito está, né? Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele quis trazer de novo a palavra de Deus e distorcê-la. Se atira, faz com que Deus segure você. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, pode estar escrito, mas não pode contradizer os princípios de Deus. Amém? Diz a palavra que Satanás levou ele para o cimo da montanha e mostrou os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Porque esse foi o alvo, e tem sido sempre o alvo de Satanás, receber a adoração, se fazer como Deus, chegar a ser como Deus. Jesus poderia ganhar os reinos do mundo, salvar a humanidade, mas perder sua divindade, porque se sujeitaria a Satanás, se faria novamente escravo de Satanás. Foi o que o homem fez. Adão e Eva prestaram adoração a Satanás quando eles obedeceram o seu conselho e rejeitaram a palavra de Deus. O homem passou a ser adorador da serpente, adorador e servo de Satanás, filho de Satanás, por ter recebido a palavra distorcida, a palavra da mentira de Satanás, se tornou adorador do diabo. Mas Jesus não, ele diz, Satanás, retira-te, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só Jeová é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 10 diz, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, para não acolherem o amor da verdade para serem salvos. Já estou queimando o meu tempo aqui, mas eu quero... Encontrei um texto aqui impressionante. É aquilo que o pastor Fabiano falou, eu disse ontem à noite, à medida que a gente vai ouvindo, o Espírito Santo vai ampliando tudo isso. Olha o texto de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Olha o que ele diz. Espero que vocês suportem um pouco da minha loucura, da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus.
eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Isso é doido. Nós somos a noiva, a igreja é a noiva do Cordeiro, amém? Então, voltando a 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10, diz: com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Satanás opera com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Escuta, com todo poder, o seu engano tem muito poder. Sinais, ele faz sinais, até curas. Escuta, até curas. Os coreanos falam que tem uma seita lá na Coreia que os caras ficam em transe, se diz transe. Eles ficam fazendo oração, e ficam em oração, em transe, e eles começam a se elevar do chão de forma sobrenatural. Agora, é Deus? Não, são os demônios. Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Aqui tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né? Também eles recebem poder, diz Satanás. Diz, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque, agora, aqui está um negócio, isto é bem importante, com isto vou findar. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Sabes o que significa o amor da verdade? O amor da verdade, isto é para vocês, porque vocês são, qual é a palavra? Aqueles que abrem trilha no mato, desbravadores, como se diz? Desbravadores, isso. Eu sinto, eu já conhecia você por foto lá no México, o pessoal falou de vocês, e vocês estão em São Paulo, e esta palavra não é fácil, é uma bênção, mas não é fácil. Vou te falar por quê. Porque a igreja hoje ama as suas doutrinas erradas. A igreja ama a sua tradição denominacional. A igreja ama a sua escatologia que já foi predeterminada. Mas ao certo, nenhuma igreja tem toda a verdade. Porque precisamos chegar à unidade da fé, à perfeita varonilidade em Cristo. E a palavra diz que Satanás, escuta, o poder, pergunto, o poder e os sinais e os prodígios da mentira que Satanás operou na frente de Jesus no deserto, tiveram sucesso? Não. Por quê? Porque Jesus amou mais a verdade de Deus. Amou mais a verdade de Deus. Ele preferiu passar fome do que rejeitar a palavra de Deus. Preferiu ficar ali naquele lugar alto e não excitar, não presumir da sua divindade. Preferiu ficar ali que tentar a Deus. Preferiu, escuta, ir à cruz e sofrer do que receber os reinos de forma fácil. Porque amou a verdade de Deus. Amém. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Muita coisa tem mudado na minha cabeça, na minha teologia, a partir que eu escutei esta palavra. Eu tenho tido que refazer muita coisa que eu achava, segundo a Bíblia, não segundo os coreanos, porque eu estou ensinando Bíblia. Não estou ensinando uma coisa de homem. Estamos indo pela Bíblia, dando uma varredura na palavra e mostrando pela Escritura que Jesus é o Cristo. E muita coisa eu tenho tido que corrigir. E não é fácil, porque às vezes você tem que falar desde o púlpito: irmãos, eu preguei no passado, assim, assado, e estava errado. Desculpa aí. Me perdoa. E é difícil porque o seu orgulho tem que ficar lá embaixo. E você tem que se humilhar para ser exaltado pela verdade de Deus. Não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O único que nos vai salvar é o amor
pela verdade, e a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pilatos perguntou para Jesus: que é a verdade? Perguntando para a encarnação da verdade o que era a verdade. Eu oro a Deus, estou terminando minha participação agora de manhã. Eu oro a Deus para, como se chama o ministério aqui? Esperança em Cristo. Esperança em Cristo. Eu oro para que a esperança em Cristo seja uma igreja humilde, que consiga acolher o amor da verdade por sobre todas as coisas, não importando o custo, não importando a perseguição, não importando nada, somente o amor pela verdade, que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado, pastor.